ele foi prefeito por 2 mandatos. Que ajudou a quebrar pedra, né? Quebra bruta, né? Pedra foi... Gente, tá errado o que eu tô falando? Eu não sabia que tinha colocado isso aí no tempo de criança, né? Foi. A gente quebrava pedra pra Pedra vender, né? bruta. Enfim, vamos continuar, porque ficou engraçado, que eu fiquei assustada, achei que eu tivesse falado alguma coisa que não estava certa. Que ajudou a quebrar pedra bruta na infância, começou aos 10 anos, certo? Passou por diversos empregos, inclusive office boy. Office boy era chique, né? Não, inclusive no roteiro diz que você Já tá só aceita. Tá gravando. Ah, tá gravando. No roteiro diz que você aceitou o emprego de office boy, Office boy. porque você achou chique o nome. Achei chique. O nome naquela época. Eu não sabia o que era. Se formou em Direito e também é corretor de imóveis. Pai de 3 filhos e tem uma neta. Advogou e trabalhou no Conselho do Juizado Especial Criminal Civil de Paraty, certo? Certo. E foi chefe de gabinete de um prefeito em seu município. E depois teve 2 mandatos como prefeito. Hoje nós vamos falar com o pré-candidato a prefeito da cidade de Paraty, Zezé. Pode falar pré-candidato. Já pode. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no podcast A Política com Hortência Pisciani. Eu fiquei assustada no início quando eu falei que quebrou pedra. Você riu? Eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa errada? É um prazer, né, de poder estar aqui contigo e receber esse convite, para a gente poder estar falando de política, né? Sempre bom falar de política e falar de Paraty, né? Melhor ainda, né, quando a gente fala de Paraty. Eu fui, né, comecei a trabalhar muito cedo. Naquele tempo, né, Paraty é uma cidade muito pequena, e quando fala aí de pedra, é que não tinha brita na cidade, né? Então, quem ia construir, comprava o caminhão de pedra bruta e contratava os garotos para quebrar, né? E a gente quebrava a pedra e ganhava, a gente recebia por lata, aquelas latas de 20 litros, na época, lata de manteiga, lata de E na de época óleo. não tinha a criminalização do trabalho infantil, então, nessa época? Não tinha. E aí a gente recebia por isso. Isso aí com 9 anos, 10 anos. Mas ele trabalhava porque precisava ajudar em casa? Ah, sim, lógico. A vida era muito difícil, né, naquele tempo. Era uma vida gostosa, mas era muito difícil, né? Lá do E o interior. seu irmão, então, que foi vereador? Seu pai também era político? Por vários mandatos. Meu irmão também foi vereador por 5, 6 mandatos. Né? Mas em cargo majoritário, você foi o único da família que concorreu até hoje? Sou o único que concorri, nunca fui vereador, fui prefeito, fui eleito em 2004 e fui reeleito em 2012. E de lá para cá a gente vem militando na política, né? A gente sempre gosta do melhor para a cidade, né? O objetivo nosso é sempre poder ajudar, contribuir, mesmo agora fora de algum cargo, a gente está sempre buscando, né, junto aos amigos, junto ao governo do Estado, amigos do governo federal, sempre levar algum benefício que possa contribuir para a melhoria e a qualidade de vida lá da nossa população. E Paraty é uma cidade muito bonita, uma cidade praiana, né? Mas tem uma cultura, uma história muito bonita. E você criou a Secretaria de Cultura, não foi? Criei a Secretaria de Cultura, muito bem lembrado. Quando prefeito, a gente criou a Secretaria de Cultura e compramos, na época, o prédio na Praça da Matriz, onde foi o antigo cinema. Porque Paraty tem uma história muito grande com o cinema, não sei se você sabe disso. Não, isso eu não sei. De Paulo Outram, de Maria Della Costa, Sônia Braga, é? Leila Diniz. A Leila Diniz vivia, né, em Paraty. Diversos filmes foram rodados em Paraty, novelas, seriados. Então tem uma história muito grande. Aí eu trouxe de volta o Festival do Cinema de Paraty. O calendário de eventos culturais. Eu achei que você tivesse criado a Secretaria de Cultura com base na história da colonização, tudo, não, mas também do todo, né? Da questão também Na verdade, foi um conjunto. Entendi. Né? Como a gente tem uma ligação muito grande com o turismo, com o cinema. Né? E Paraty é uma cidade cultural, uma cidade que tem um calendário cultural muito forte. Não, inclusive por isso que provavelmente o cinema, como tenta, né, vir trazer essa questão de mostrar a história e tal. Já é um cenário, né? Paraty já é um cenário pronto. Aquelas né? pedras lá que são lindas, mas que ao mesmo tempo a gente vira o pé o tempo inteiro. Um dos grandes filmes que foi rodado em Paraty, talvez as pessoas não saibam, foi o Gabriela. A Gabriela foi 90% rodada em Paraty. Não foi Ilhéus, foi em Paraty.
né? Foi assim quase... Teve novelas Foi também, da quase um Rede ano, Globo. exatamente, exatamente. Então, tudo isso levou eu a criar a Secretaria de Cultura. Com a criação, eu trouxe de volta o Festival de Cinema de Paraty e resgatei a história do cinema, comprando, né, o prédio na praça e começando a reforma para a construção do cinema da cidade, né? E como é que você vê o desenvolvimento da cidade nessa questão gastronômica? Você acha que essa questão do investimento da cultura influenciou o investimento na Secretaria de Cultura, né, nessa visão de preservar o patrimônio histórico da cidade, influenciou? Influenciou muito, 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 porque a partir da criação da Secretaria de Cultura, a gente começou, né, a gente retomou o processo de reconhecimento de Paraty como patrimônio da humanidade. A gente chegou a levar, em 2007, né, nós demos entrada na Unesco no segundo pedido de reconhecimento, mas, infelizmente, por questões políticas, né, e a capital do Rio era mais forte, acabou, né, sendo reconhecido naquele momento. Mas a gente continuou com o mesmo trabalho, né, do dossiê da candidatura. E isso foi importante, a Secretaria de Cultura foi importante para isso. E nós temos todo o histórico, né, da cultura caiçara, e que precisa ser mantida, precisa ser resgatada, precisa ser cada vez mais incrementada. E dentro da culinária, né, a gente tem lá diversos pratos típicos de Paraty, né, o peixe, Não por cresceu exemplo, muito o o azul número de marinho. restaurantes na O cidade, azul né? marinho é um prato típico de Paraty, Ah, é? né, Como é que é esse da prato, o azul região. marinho? O azul marinho é o peixe, na verdade, é o peixe ensopado, né, com banana verde, né? Ah, sim. Aí dá uma coloração, o caldo fica azulado, né? Daí é a origem do prato azul marinho. E também tem o camarão casadinho, né, típico da região, são os camarões grandes, né, eles são recheados com uma farofa de farinha Você sabe cozinhar? de farinha de mandioca, Você de sabe? farinha mandioca com camarão pequeno, né, que é o sete barba que a gente chama. A gente faz alguma coisinha, né, mas mais em casa, lá com a família, com os filhos, com a mulher. Entendi. E além dessa questão da cultura, como é que você enxerga hoje, como é que está assistencialismo na cidade, na questão da saúde, da educação, toda essa questão de respaldo, saneamento básico. A cidade, nessas chuvas dos últimos dias, a população sofreu com as chuvas. Como é que você me mostra? Porque, assim, às vezes tem algumas cidades que são turísticas e a gestão ela foca muito nessa questão desses períodos e esquece um pouco da própria população que vive na cidade, né? Hortência, Paraty é uma cidade que cresceu muito, né? Nos últimos anos, Paraty cresceu muito. Muita gente de fora que vai para Paraty vai passear, acaba gostando, aí vai morar. Outros que se instalam com negócio, como você falou, restaurantes, hotéis. Nós temos lá mais de cerca de 400 pousadas no município, né? Então houve um crescimento muito grande. E alguns bairros até de forma desordenada. O que a gente precisa hoje? Paraty carece muito, muito, muito de infraestrutura. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura. Você falou aí, a cidade cheia nesse período, a gente está sofrendo com a falta de energia elétrica, né? Todos os dias está faltando energia elétrica em Paraty, trazendo um prejuízo enorme para a população, um prejuízo para o comércio local. E isso vem se arrastando. E qual é a causa da falta de Só para energia? eu recordar, né, ao morador de Paraty, em 2005, quando eu assumi a prefeitura, a gente vivia um período longo, né, de falta de energia quase todos os Ah, já dias. tinha esse problema, então. Já tinha. Entendi. E chegou a sair até no Fantástico, até engraçado que um morador da cidade, ele deu um depoimento no Fantástico falando que em Paraty o cachorro não podia, na verdade eu falo mijar, né? Não podia mijar no poste que acabava a energia, e era verdade. E aí, em 2005, quando eu assumi a prefeitura, a gente tinha que tomar uma medida enérgica, né, para resolver essa questão. E entramos, naquele momento, com uma ação judicial, né? O número do processo tem até aqui 0001110332005.8.19.041. Isso em 2005. E conseguimos obrigar a empresa, naquele momento, a concessionária da época, a substituir 8 quilômetros de rede, que Caramba. passava na mata e era em postiação, na altura de Mamucaba,
perto das usinas de Angra. E aí substituiu para o sistema de torres. Entendi. Com isso, resolveu-se por um longo período a falta Mas de aí não teve energia. manutenção. Só que de lá para cá, né, voltou a se agravar a situação. Nesses últimos 11 anos, né, do atual gestão de Paraty, a situação vem se agravando e nenhuma medida mais, né, tem sido tomada efetivamente para resolver a questão. Então, a gente está sofrendo com isso. Ontem mesmo... Não, como é que você faz? Porque o turismo vai jantar num restaurante e não falta luz. Luz, e afeta todo mundo. Aí né? no hotel tem que ter Pra você obrigatoriamente ter uma ideia, o Você já gerador. ouviu falar na festa do livro que vocês falam, que é a Festa Internacional, né, de Paraty, Festa Literária Internacional de Paraty. Teve um dos dias, eu não lembro se foi na sexta ou no sábado, a cidade cheia, que a gente recebe nesse período cerca... Qual é o período do ano? Esse ano foi em novembro, mas no calendário oficial é em julho, e agora vai retornar para julho a partir do ano que vem. Aliás, a partir desse ano, 2025. 2024. 2024, sim. E o que aconteceu? Não sei se foi na sexta ou no sábado, a gente recebe cerca de 50, 60 mil turistas durante o período do evento, ficamos 12 dias sem energia elétrica. E de lá para cá não parou mais, quase todos os dias falta energia. Hoje mesmo, eu vinha comentando na viagem, que ontem acabou a energia elétrica, ficamos lá cerca de 4, 5 horas sem energia elétrica. Retomou a energia, voltou, já era 1h da manhã. E todos os dias falta em um dos bairros da cidade, falta energia, quando não falta em todo. Então, a gente carece, a gente precisa investir na infraestrutura. Nós temos lá, você conhece o Centro Histórico de Paraty. Muito bonita a cidade. Muito bonita. É uma cidade que é um conjunto Paraty é um conjunto de produtos numa cidade só. A gente tem uma Baía fantástica, a gente tem o casario extraordinário, nós temos trilhas, cachoeiras, praias, temos lá o Caminho do Ouro, né? A gente tem tudo que as outras cidades não têm, porque uma tem, por exemplo, Ouro Preto, patrimônio mundial. Só a serra, mas não tem o mar. Isso. A gente já tem o mar. Então, a gente tem todo esse produto, mas precisa ser cuidado, a gente precisa cuidar. Nós temos lá o Cais de Turismo, que precisa revitalizar toda aquela orla, desde lá da Ilha das Cobras, do Cais Pesqueiro, do Rio Mateus Nunes, até a Praia da Jabaquara, revitalizando a Praia da Jabaquara, revitalizar a Praia do Pontal, revitalizar a Terra Nova, que é a frente do Centro Histórico, reformar o Cais de Turismo, ampliar o Cais de Turismo e dragar toda aquela orla. Por quê? Porque nós temos lá uma frota de embarcações muito grande. E a grande maioria é de passeio, trabalha com turismo. E, na maioria das vezes, nesse período, eles não conseguem sair porque estão encalhados. Caramba! Então, isso traz um transtorno grande, traz prejuízo. Outra questão é a questão de pavimentação. Nós temos bairros, por exemplo, o Jabaquara, é um bairro central de Paraty ali, é uma das praias mais visitadas. Nós temos lá cerca de 1.130 lotes, com diversas pousadas, diversos comércios, e o bairro vive na lama. O último investimento na Jabaquara em pavimentação e drenagem eu fiz em 2010. Caramba! De lá para cá não se fez mais nada. Então precisa investir. Mas essa questão da pavimentação, da drenagem, está influenciando nas enchentes, quando chove, alaga algumas ruas? Como é que tá? Mas influencia na acessibilidade. De conseguir acessar, O morador não consegue acessar, o turista não consegue acessar, então tudo isso traz um prejuízo muito grande. Uma outra questão é a questão do saneamento básico. Paraty não tem saneamento básico. Lá nos anos 70, o governo federal, ainda no governo militar, ele fez um projeto de saneamento de Paraty, mas a cidade era pequenininha. A grande parte dos moradores de Paraty era da zona rural. E a cidade, se era o centro histórico, era um bairro residencial, hoje é comercial, mas era residencial. O Pontal ali e a Patitiba, era muito pequeno. Era mais rural em volta, mais assim. rural. A obra parou, depois teve algumas iniciativas de retomada durante os anos e não aconteceu mais. Depois disso, todos os prefeitos que assumiam a prefeitura falavam, vou fazer o saneamento. Mas não tinha o principal.
Como é que você vai fazer saneamento? Como é que você vai buscar recurso para saneamento se você não tem o principal, que era o projeto? Né? Aí a gente conseguiu resolver a questão do projeto em 2010, quando eu era prefeito. A gente conseguiu, através do governo do Estado, na época, a secretária de Meio Ambiente, Marilene, e ela licitou pelo Estado o projeto de saneamento de Paraty. Saneamento, você sabe que é esgoto, água e lixo. Né? E uma empresa ganhou, na época ficou cerca de R$500 mil em 2010, e fez todo esse projeto. E a partir dali a gente começou a buscar meios para viabilizar o saneamento de Paraty. Fomos a Eletro, através da Eletro a gente destinou os recursos, uma quantidade de recursos para o saneamento. Fomos ao FECAM, que é o Fundo Estadual de Meio Ambiente do Estado, alocamos mais uma parte, desapropriamos dentro dessa parceria a área para ser a estação de tratamento e começamos o processo. Infelizmente, eu deixei a prefeitura em 2012. Né? De lá para cá não avançou mais. Os poucos recursos que tinham, né, sumiram. Né? Mudaram o projeto, mudaram o local da estação de tratamento, alegando que tinha que ter visibilidade. Se não tem que ter visibilidade, você tem que resolver a questão. É verdade. Né? E hoje a gente vive lá, a gente convive, é uma cidade patrimônio da humanidade, convivendo com esgoto a céu aberto. E falta de luz, falta de luz, esgoto a céu aberto. E isso impacta diretamente na economia da cidade e na saúde da população. Então a gente precisa resolver isso. Paraty tem um orçamento desse ano de R$540 milhões. Não é pouco. Nós temos uma população de 45 mil habitantes. Então a gente carece de infraestrutura. Com isso a gente precisa, né, melhorar a questão de saneamento, de energia, de cais, de dragagem de rios, que acaba impactando na questão do alagamento da cidade. Não, e do próprio turismo também, né? Porque imagina um turista, um estrangeiro, né, uma família inteira se prepara para ir visitar a cidade, passar dias lá, e de repente falta luz, ou então chove, alaga, não consegue chegar em tal lugar. Então, assim, é vergonhoso, né? Você ser gestor de uma cidade. Precisa cuidar da acessibilidade da cidade, né? Do trânsito, de questão de estacionamento, questão de segurança. Estacionamento é uma coisa que eu te falei que eu fui, né, ano passado com meu filho lá, e realmente é muito difícil achar estacionamento lá. E é um absurdo, né? É muito difícil. Eles levaram uma empresa, que é o Paraty Rotativo, né, e fizeram a concessão dos serviços de estacionamento para essa empresa. A empresa não investiu nada na cidade. Não tem. Eu acho que eu vi um estacionamento privativo. Nada e cobra assim indiscriminadamente. E pior que isso, ainda estão multando em parceria. Isso, estava tendo coisa de multa. Com a Secretaria de Guarda e Trânsito, ficam multando o morador, ficam multando o turista, que espanta o turista. Exatamente. Porque você não tem onde estacionar. E a gente até fala, você não tem onde estacionar. E acaba estacionando em locais que não deveria. Então, Zezé, eu vi que você, na sua gestão, quando você foi prefeito por 2 mandatos, você criou várias praças na cidade de Paraty. Me explica um pouco como é que foi essa criação, qual era o objetivo das praças, tinham poucas praças, o que você tinha em vista? Então, Hortência, na verdade, foi até engraçado, né, que começaram a me chamar de Zé Pracinha. Né? Ah, é? Mas aquilo era gostoso. Todos nós temos uma história de vida com a pracinha, né? Pelo menos no interior. Né? Mas começaram por causa da criação, da construção das praças? Não. Na verdade, estava dentro de um grande projeto, né, de reconstrução da cidade, de revitalização dos espaços. Então, quando eu assumi, tinha muitas áreas, né, na zona urbana do município, áreas abandonadas, que eram lixões, enfim. Né? Só para te dar um exemplo, nós tínhamos entre os 2 maiores bairros da cidade, Ilha Mangueira, lateral ali também tem um bairro da Patitiba, nós tínhamos ali uma área entre o aeroporto e o mar, que era uma área suja, cheia de lama, cheia de lixo. O que a gente fez? A gente foi lá, a gente revitalizou o espaço, construímos ali a Praça da Paz. A Praça da Paz era uma grande área de integração da cidade. Eu não sei se você sabe, o aeroporto ele meio que divide a cidade ao meio. Né? Criou um apartheid ali. E a intenção da Praça da Paz, primeiro, era revitalizar, e segundo, era unificar a cidade. Né? Era integrar a cidade. Tanto é
que realizei grandes eventos lá. O meu aniversário que eu falo da minha cidade, aniversário de Paraty, a gente fazia 3, 4 dias de festa, de grandes shows, né, com cantores e com eventos evangélicos. Na Praça da também, Paz. tudo na Praça da Paz. E ali a gente integrava a cidade. Nesses eventos do aniversário da cidade, dava ali 10 mil pessoas. Aí nunca aconteceu nada, porque o prefeito era o primeiro a chegar, era o último a sair do evento, né? Então, estava dentro de um projeto. Aí, nessa mesma área, eu fui lá dentro do bairro dali das Cobras, peguei uma outra área que já estava abandonada ali, e que foi uma pequena pracinha, e fiz a Praça de São José Operário, em frente à igreja de São José Operário. Uma praça com parque, tudo iluminada, jardinada, e construí na mesma praça uma quadra esportiva. É uma quadra com arquibancada, uma quadra coberta, que tinha grandes eventos ali. Hoje em dia não tem Na mais. outra ponta, eu fiz o cais pesqueiro. O que era o cais pesqueiro? Era para separar o cais de turismo da pesca, porque era tudo junto. Entendi. Embora seja muito próximo do outro, em linha reta. Mas aí um não atrapalha o outro ali, fica mais dividido. Aí ficou atividade turística no cais do Centro Histórico e atividade pesqueira no cais da Ilha das Cobras. Aquilo ali trouxe um aquecimento da economia também naquele bairro. Novos comércios surgiram, né? E assim fui fazendo. Com a nova praça da Matriz, com a praça do Chafariz, com a praça da Patitiba. Na chácara tinham 2 áreas abandonadas, construí 2 quadras, né? E uma em cada bairro da chácara, Chácara da Saudade, Chácara Antiga. No Pontal tinha 2 áreas abandonadas, fiz outras praças. Mas isso estava dentro de um conjunto de revitalização que compreendia uma série de ações. Aí eu fiz a Avenida Otávio Gama, que alguns chamam de Avenida Beira Rio, que vai desde a Praia do Pontal até, corta o bairro do Pontal, o bairro Caboré, vai até o Portal das Artes. Eu revitalizei toda aquela orla do Rio Perequeçu, fiz 1.500 metros de muro de arrimo, né, com drenagem, com pavimento, iluminação, ciclovias, jardins, calçada, inclusive com acessibilidade, até acessibilidade para deficiente visual, né, para cadeirantes. Criou ali, né, um espaço de lazer da população local. O morador vai para lá caminhar, passear, e um grande cartão postal de Paraty. Mas para isso eu tive que construir também a passarela da chácara, ligando o bairro do Caboré ao bairro da chácara. Tive que construir mais 2 pontes sobre o rio Jabaquara no bairro Caboré. Tive que fazer a duplicação da ponte do Caboré, né? E fiz a nova ponte do Pontal. Então, estava dentro de um projeto de revitalização de tudo. Fiz a revitalização da Praia do Pontal, com calçada, com novo calçamento, né, com iluminação, drenagem. Fui para a Praia da Jabaquara, fiz a Avenida Jabaquara e algumas ruas com iluminação, né, ciclovia também. Então, estava dentro de um conjunto de ações que nós tínhamos preparado para o município. Dentro disso, veio o cabeamento subterrâneo do Centro Histórico. O que é o cabeamento subterrâneo? A gente tirou toda a postiação do Centro Histórico e passou a ser subterrâneo. E a iluminação de época com o Lampião, em parceria com o governo do Estado. Então, era um conjunto de ações. Não era apenas as praças. As praças, né? Era praça, era pavimentação, era urbanização. Mas as praças, especificamente, você tinha o construção. objetivo de fazer os eventos esportivos, Também, não foi isso? porque nós construímos dentro desse projeto 8 quadras, né? Quadra poliesportiva, algumas delas cobertas, e uma quadra de tênis na entrada da cidade. Então era para você integrar toda a cidade, revitalizar toda a cidade, mas para isso você tem que criar acessibilidade. Eu não podia sair do Caboré para ir na chácara se eu não construir na quadra da chácara, se eu não construísse a passarela. Eu não podia atravessar do Pontal para o Centro Histórico, porque a ponte do Pontal estava interditada, estava caindo, eu tinha que construir a nova ponte. Então era um conjunto de ações, né, para a prática esportiva, para melhorar
a qualidade de vida da nossa população, para trazer um bem-estar também para o turista que nos visita. Então, era um conjunto de ações. Entendi. E a questão dos índios, eu lembro quando eu fui ano passado com meu filho lá, eu vi alguns índios que estavam cantando na No centro cidade, no histórico, centro né? histórico, e pareciam alguns pedintes. Você tem algum projeto de inclusão desses índios dentro do panorama cultural da cidade? Hoje existe essa inclusão? Porque parece que eles estão ali, eles mesmos fazem a programação deles, e algumas crianças vão junto. É verdade, o que precisa de ordenamento, né? Você sabe que o centro histórico é um grande atrativo, É. né? E quando eu falei de diversidade da cultura, dos povos, né? Nós temos em Paraty, deixa eu fazer a conta novamente, 1, 2, 3, 4, 5 aldeias indígenas, né? Nós temos em Paraty um quilombo reconhecido, que é o Quilombo do Campinho. Nós temos um outro quilombo em andamento para ser reconhecido, que é do Cabral. Então, a gente tem uma diversidade de povos em Paraty, né? E o índio está dentro desse contexto. Eles vão para o centro histórico, alguns não são de Paraty, alguns acabam indo do Bracuí, Ah, é? né, para Bracuí fica em outro Paraty. município. Fica Já em... é Angra, Ah, Angra dos já é Reis, né? Angra. Então acaba indo para ali porque hoje o centro histórico um grande teatro a céu aberto de É. apresentações culturais. Não, só de É um você grande caminhar, comércio, só de você caminhar né? pelo Centro Histórico de Paraty já é uma atração, né? Já é uma atração, Porque você tá ali, exatamente. parece que você tá numa É novela muito de gostoso, é época, muito gostoso. né? Então, o que eles fazem ali? Eles vão para ali fazer a apresentação dele cultural, cantar suas danças, né? E ao mesmo tempo vende o seu artesanato. O que a gente precisa é ordenar tudo isso, porque o índio também faz parte desse contexto, né? A gente precisa ordenar. Precisa ter o espaço para a venda dos produtos dele. Eu acho que O isso ia espaço ser integrado, legal. eles precisam estar dentro do projeto da cultura da cidade. Eu acho que essa questão de ter um espaço para Precisa, eles ia ser bem exatamente. legal. Tipo um E- mercado, uma coisa assim Exatamente. bem E grande. precisa fazer parte da cultura da cidade. Precisa estar dentro do calendário, calendário cultural da cultural, cidade. Eles não podem estar apartados desse processo, né? Fazendo ali as suas apresentações no centro histórico de forma aleatória. Não, tem que estar dentro de um projeto cultural. Porque o nosso turismo, a gente vive do turismo cultural. O nosso forte é o turismo cultural, né? Então a gente precisa integrar, né, o índio à nossa cultura. E como é que você vê a maior necessidade? Quando você caminha pelas áreas, principalmente as mais pobres da cidade, o que você escuta de mais que as pessoas hoje sentem mais falta? A população hoje está sentindo mais falta da gestão pública. Hortência, é a ausência dos serviços essenciais. Nesses anos todos, só para te dar assim, fazer um breve histórico. Dentro desse conjunto de obras, a gente fez muitas obras, né? Construímos pontes, passarela, muros de arrimo, cais, postos de saúde, creche, escolas, pavimentação de estrada. Nós fizemos mais de 100 quilômetros de asfalto. Nós fizemos a pavimentação da Ilha das Cobras, da Mangueira, fizemos a nova pavimentação do Parque Imperial, da Chácara da Saudade, do Pontal, do Caborê, parte da Jabaquara, Curisco, Pantanal, Barra Grande, Graúna, São Roque, enfim, né? Qual era o nosso objetivo? Era estar próximo da população, era levar os serviços que a população precisa. Porque ela precisava morar, mas para ela morar ela precisa de acesso, ela precisa de água, ela precisa de educação, ela precisa de saúde, né? Ela precisa de lazer. Então, o que a gente fez? Começamos a levar esse serviço. O Condado, por exemplo, nós fomos lá, construímos as casas populares do Condado. Nós fomos lá, fizemos a pavimentação da rua, levamos a água, levamos a energia, fizemos a ponte de acesso. Então, hoje, há uma ausência, né, do poder público. A gente não pode mais admitir o bairro da Jabaquara, que as últimas ações na Jabaquara aconteceram há 20 anos atrás, quando eu fui prefeito, né, com a pavimentação de algumas ruas, da avenida principal, de expansão de ruas, abertura de rua, extensão de rede elétrica, de água, enfim.
né? Um bairro que cresceu muito, com diversos moradores, são 1.000 e poucos lotes, com muitas pousadas e que a população, o turista, não tem acessibilidade. Não tem acesso, fica atolado, não consegue chegar na sua casa, não consegue chegar na sua pousada. Então, essa é a grande ausência. Né? E os serviços não estão chegando. E hoje nós temos assim, um município com muito recurso, porque não tínhamos lá atrás. É por causa né? dos royalties, né? Nós recebemos lá cerca de 150 milhões de royalties por ano. Nós temos um orçamento esse ano de 540 milhões de reais. Né? E os serviços não chegam. Não, fora o crescimento da receita com o turismo, que nos últimos Exatamente, anos foi exatamente. deu um boom. Então, Acho que tinha 2, 3 muito bons restaurantes. Propaganda de pequenos reparos que manda para a população, passam para a população como se ela recebe como se fosse uma obra que não é. Manutenção de escola é coisa rotineira de um governante. Né? Manutenção de um prédio municipal é um serviço rotineiro. Manutenção de cais. Agora, obras perene, execução, expansão, não tem. Durante esses anos todos, não tem acontecido com o orçamento, né, um orçamento gordo que nós temos hoje. Então, eu acho que essa é a grande ausência hoje. Para você ter uma ideia, nós fizemos lá no Curisco 11 quilômetros de pavimento. Com a chegada do pavimento no Curisco, o bairro cresceu. Era um bairro rural, cresceu. Porque consegue chegar a ser outras coisas, acabou né? gerando mais empregos, né? São mais moradias, isso gerou o comércio local devido à construção, criou mão de obra, né? Levou o turismo para lá, porque é um local fantástico, lá tem cachoeiras maravilhosas, lá tem trilhas, lá tem engenho, né? Tem um potencial enorme. Então a gente precisa levar as condições para essas comunidades justamente para desenvolver, né, economicamente cada região e dar melhor qualidade de vida ao morador. E me fala como é que você vê essa questão da profissionalização para a principal atividade econômica da cidade, com relação aos jovens, né, que acabam terminando o ensino médio ou estão mesmo iniciando o ensino médio, querem se profissionalizar, para quando chegar aos 18 anos, ou mesmo fazer um estágio e ter, né, emprego, porque a gente sabe que é escasso e provavelmente o maior número de empregos de vagas é na área turística. Hotelaria, gastronomia. Nós temos um grande desafio, né, em Paraty, é gerar empregos. A gente precisa gerar empregos. A gente precisa gerar emprego para a nossa juventude. Eles precisam trabalhar, né? Eles precisam estudar, eles precisam de lazer. Eles precisam ter perspectiva de futuro. E como é que você gera emprego para essa gama de jovens, né, de adolescentes que tem em nossa cidade? Primeiro fator, você sabe que Paraty vive do turismo. O dinheiro que chega do turismo, ele é espalhado por toda a cadeia econômica do município. Né? O comerciante ganha o dinheiro, ele paga melhor o funcionário, por sua vez, contrata o pedreiro para melhorar a casa, o pedreiro que é contratado já vai lá, já compra um novo equipamento para a casa dele, o comércio vende mais cimento, enfim, o dinheiro circula por todo o município. Então, a gente precisa qualificar os nossos eventos turísticos. E qualificar o jovem, porque senão acaba que você tira jovens de outros municípios para ir para lá. A gente precisa melhorar, né? A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos eventos e trazer eventos melhores, né? Criar eventos bons, igual nós criamos o Bourbon, Festival Internacional de Jazz, o Festival Internacional de Música Latina, que acabou e precisa voltar, que são eventos de qualidade. A gente precisa aportar recursos para a festa literária, porque é um evento importantíssimo para a gente. Né? Quantos dias de evento é a festa literária da cidade? A festa são 4 dias. E aí são várias atrações, é isso? Sim, são 4 dias, mas a montagem começa, né, na verdade, 20 dias antes e termina 10 dias depois. Então, é praticamente um mês de serviço e o recurso entrando na cidade. E durante o evento, a gente recebe cerca de 50 mil pessoas. Fica lotada, né? A cidade. Isso gera emprego, isso gera renda para a nossa população. Então, a gente precisa aportar recurso para a festa literária. Entendi. A gente precisa revitalizar esse evento importantíssimo. A gente precisa trazer o mimo com o evento musical fantástico que nós perdemos. Ele precisa voltar.
A gente precisa trazer eventos turísticos, esportivo, tipo Exterra, que nós perdemos. O que era o Exterra? É um evento de triatlo que, durante a realização, leva 5, 6 mil pessoas para a cidade. Mas triatlon é bicicleta também, né? Porque tem a bicicleta, natação, corrida. Mas como é que faz bike ali naquelas ruas cheias de pedras? Não, mas a gente tem as trilhas, nós temos as estradas. Ah, tá, né? entendi. A gente tem uma geografia muito propícia ao evento esportivo. Não, né? e esse evento deve trazer... Principalmente o evento de aventura. E traz um público seleto que deixa 10 milhões de reais durante esse evento. Porque normalmente cidade. Quem pratica triatlon é um público que tem um poder aquisitivo maior, até porque Exatamente. Você precisa, para investir no esporte, né? Então a gente precisa investir maciçamente, a gente tem que construir o centro de convenções, porque nós vamos trazer um novo segmento do turismo para a cidade, que é o turismo de negócio. Nós estamos no meio de 2 grandes centros, que é Rio e São Paulo. Né? E no final de semana comum, nós vamos ter 2.000, 3.000 pessoas na cidade, numa convenção, que vai levar o filho, a esposa ou o marido, e enquanto eles estão lá na convenção, no congresso, eles estão gastando na cidade. Isso está gerando emprego. Isso vai gerar emprego para a nossa população. Precisamos melhorar a nossa divulgação, né? Não só nos grandes centros nacionais, mas também nas grandes feiras internacionais, né? Da França, da Espanha, enfim, de outros países, para que a gente volte a trazer uma quantidade significativa de turista estrangeiro. Hoje, Paraty tem um selo de qualidade. Né? Paraty hoje pode ser vendido com facilidade. Lá atrás, quando eu fui prefeito, e também na época do ex-prefeito Zé Cláudio, a gente recebia, embora o dólar estivesse baixo, isso era caro para o turista estrangeiro vir, a gente tinha uma grande quantidade de turistas estrangeiros visitando Paraty. Chegamos a ser o 5º destino do turista francês e inglês no Brasil. Hoje que está o inverso, a gente está recebendo pouco. Hoje que está fácil para o turista internacional vir para Paraty, a gente tem pouco. Porque hoje está barato para ele vir. O que é isso? É falta de divulgação. Mas a gente não pode parar por aí. Né? Então, a gente precisa investir em outros segmentos, na economia informal, no artesanato, que a gente tem potencial grande, né? Na qualificação, né, da mão de obra. Né? Nós temos hoje, por exemplo, no setor náutico, não só no turismo, que a gente se referiu, mas nós temos no setor náutico hoje uma frota marítima muito grande, tanto de lazer como de serviços. E carece de mão de obra. É isso que eu ia falar, de profissionalização, para poder você receber esse turista, né? Profissionalizar. Mas para você criar todo essa capacitação, você não precisa construir um prédio. Um prédio é importante. Mas você, às vezes, perde 10 anos, 12 anos, que você poderia ter feito um convênio com a FAETEC, um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, e a Prefeitura entra com o espaço, que nós temos diversos espaços ociosos, né, que poderiam ser utilizados para isso, entra com a hospedagem e alimentação, o Estado entra com os cursos com os profissionais. Então, às vezes, a gente perde um enorme tempo, porque a gente pensa que para fazer aquele serviço você tem que ter um prédio específico. Não. Né? Que bom que agora tem. Né, que está chegando um prédio específico. Né, mas quanto tempo a gente perdeu que poderia estar capacitando também os nossos jovens nesse período de 12 anos? Mas aí, a gente precisa também dar oportunidade para essa juventude, não só no ensino técnico, mas também de poder cursar uma universidade. Nós tivemos, eu acho que informalmente eu falei para você ali, eu fiz um convênio na época com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para levar o campus da universidade para Paraty. O que eles precisavam? De uma área de 50 mil metros quadrados. Nós fomos procurar na região, junto com eles, e encontramos lá no Rio dos Meros. E era o local ideal. E com uma coisa muito boa, que o valor era baixinho. Que lá estava dentro de uma APA. Então, o valor do metro quadrado era bem baixo,
porque há limitações de construções. Mas para a universidade era tudo que eles precisavam. Né? Integrar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. E assim fizemos, começamos a desapropriar a área. E eles iam entrar com os cursos, né, e levar o campus universitário para lá entrar com os cursos. O prefeito que me sucedeu desistiu de tudo porque disse que eu estava tentando favorecer alguém. Quem perdeu com isso? A população. A população. A nossa população perdeu, nesses anos todos, de ter uma universidade federal em Paraty. Então, que a gente precisa... teria saltado Mas mais aí, ainda. eu já tinha dado o pontapé inicial. Nós temos lá cerca de 1.000 jovens em Paraty que tiveram a oportunidade de fazer o ensino superior, porque pensando nisso, eu fiz convênio com a Universidade de Barra Mansa e a Universidade de Volta Redonda. E dentro desse projeto, eu botei um ônibus para levar o aluno todos os dias. Num período muito curto, foi preciso botar um segundo ônibus, né, para ver a quantidade de interesse da nossa juventude. E se durante esse período todo houve assim, mais de 1.000 profissionais hoje que estão no mercado de Paraty. Muitos até precisando estar entrando no mercado. São químicos, biólogos, arquitetos, advogados, fisioterapeutas, enfim, né, enfermeiros que estão lá no mercado. Então é isso que a gente precisa dar oportunidade a essa juventude, né, de entrar no mercado de trabalho. E para você entrar tem que ser dessa forma, nesse conjunto de ações. É muito triste você ver a população perdendo um ganho tão grande por causa de política, né? Uma Sim, coisa, sim. não política é uma coisa boa para a população, mas por causa de uma questão... A política faz parte da vida Não, da gente, e é uma né? coisa boa, é que as Coisa pessoas têm boa, preconceito exatamente, porque não percebem que é uma coisa que é para trazer benefícios. Mas por causa de interesses em prejudicar o outro candidato, às vezes a Exatamente. Eu acho que o político população... tem que ter a consciência, né, de que a briga política, né, ela termina no dia da eleição, a disputa. Depois de ser o governante de todos, de quem votou e de quem não votou. Né? O que briga são as ideias, não são os homens. Né? Exatamente. Então, E durante a eleição, aquelas falas todas são falas políticas, exatamente, né? Depois existe até um ditado lá na nossa região que diz que entra na briga do rochedo com o mar, quem sofre é o marisco, né? E nesse caso, quem sofre é a população, que às vezes fica anos e anos esperando por um serviço que acaba acontecendo. Tem um exemplo específico, dentro de um projeto que nós tínhamos de descentralização da saúde do município, levando a saúde com atendimento 24 horas, com diversos serviços para as comunidades, mais próximo da população. Nós criamos o CIS da Patitiba, o Centro Integrado de Saúde, com atendimento 24 horas. Um morador da ilha, da Mangueira, da Patitiba, numa emergência, em vez de correr para o hospital, ele ia para o CIS da Patitiba. Ela era atendida. E hoje não tem mais esse atendimento. Tinha a sala de estabilização. Nos casos mais graves, o médico estabilizava, botava na ambulância e ia para o hospital. Acabaram com esse serviço. Mas isso estava dentro, a gente volta na questão da praça. Daquela integralização toda da praça. Dentro de um projeto de integralização. Dentro desse projeto, nós tínhamos o posto de saúde da Barra Grande 24 horas. Que lá ia funcionar médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfermeiros, naturalmente que alguns com serviço diurnos, né? Mas o médico 24 horas, para atender toda aquela região. Deixamos a obra iniciada e tudo, o prefeito que me sucedeu na época abandonou, largou tudo, o telhado desapareceu, levaram todo embora o material, enfim, e sempre com aquela coisa, fez o negócio, está embargado, que não podia. Depois de 11 anos, né, por uma pressão dos moradores, a atual gestão foi lá e terminou o posto de saúde. Né? Mas, infelizmente, não funciona. Fica lá, você passa, está fechado. Aquilo lá tem que ser 24 horas. Né? Lá tem que ter um serviço 24 horas. Dentro desse projeto, a gente já tinha um outro posto lá no Paraty-Mirim. Aí você fala, o Paraty-Mirim é um lugar fantástico. Está dentro de uma APA, está dentro de um tombamento ambiental, praia maravilhosa, um lugar muito bonito mesmo. Aí você fala, o Paraty-Mirim não tem tantos moradores assim, mas o Paraty-Mirim tem uma característica, ele está muito próximo da zona costeira do município, da Ilha do Algodão, do Mamanguá, do Calhaus, do Pouso. Né? Então, por que o 24 horas ali?
queria atender um morador no entorno do Paraty-Mirim, do entorno e a zona costeira. Porque o morador do Mongaguá hoje, para ele sair numa embarcação convencional e ir até o hospital da cidade, dependendo do tempo, ele leva 3 horas, 2 horas, 3 horas. E dali até o Paraty-Mirim, numa embarcação pequena, ele leva ali 15 minutos, 20 minutos no máximo. Né? E se for um botinho, é rapidinho. Então a saúde ia estar muito mais próxima. E com isso ia desafogar o hospital. O hospital passaria a ter, né, voltar a atender urgência e emergência. Então é um conjunto de ações. Quando você fala, não são atos isolados. Está dentro de um projeto de revitalização e de reconstrução de todo o município. E o senhor também construiu casas, né, populares para a população num período que teve perdas de casa, as pessoas perderam suas moradias, sim. não foi? Nós tivemos, Hortência, em 2009, uma tromba d'água, né, no dia 9 de janeiro, que afetou muito a cidade, muito mesmo. Né? E logo a seguir, no dia 24 de fevereiro, né, cerca de 30... Menos de 15 dias. 35, não, foi dia 9 de fevereiro para o dia 24 de fevereiro. Não, foi 9 de janeiro e 24. Tá, foi um mês e meio. Um mês e pouco, nós tivemos uma outra enchente. Quando chegou em janeiro, 1º de janeiro de 2010, tivemos outra enchente. Isso afetou muito. Porque estava se recuperando de uma. Mas a gente conseguiu dar uma resposta muito rápida. Muito rápida à população. Né? Refazendo, reconstruindo estradas, pontes, rede de água. Nós ficamos quase 40 dias sem o serviço de água do município. Né? Então, foi muito rápido, reconstruindo o muro de arrimo, calçadas, enfim. Né? E dentro dessa situação, nós tivemos diversas famílias que perderam parte da casa ou perderam totalmente. Aí nós criamos o aluguel social municipal e amparamos todas essas famílias. Foi uma resposta muito rápida. E compramos para aqueles que não tinham como recuperar a casa, estava em área de risco, nós desapropriamos uma área, tá? E construímos as casas populares e entregamos. Aí quando você fala, irmão, o que o pessoal mais pergunta? A ausência, a falta de resposta imediata, né, do poder público à população. Nós tivemos, em abril de 2022, uma chuva muito forte que atingiu a região da Costa Verde, principalmente Paraty e Angra. Você deve ter tido conhecimento através aí da mídia e tal. Volta e meia, né? assim, né, tem um espaço de tempo e costuma ter algumas... Exatamente. Acontece alguma coisa desse tipo. E a população, até hoje, de Paraty, não foi, né, integralmente assistida como deveria pelo poder público. Passados aí, já vai para 2 anos. Né? Então, essa resposta... E pensando em outra coisa, nós tínhamos um orçamento pequeno. Hoje nós temos um orçamento de 540 milhões de reais. Então, essa resposta, essa ausência do poder público, que é a grande preocupação da população. E é um orçamento alto. É o que a população hoje sente falta. E para uma cidade em população pequena, né? Porque 45 mil habitantes... Nós temos uma população de 45.234 habitantes, me parece, pelo último censo. Então dá para atender, se você conseguir administrar, você consegue fazer, tornar a cidade uma cidade bem rica, né? Assim, rica que eu digo não de dinheiro, mas de cultura, de educação, de saúde, ter uma resposta boa aí para devolver para a população. Então hoje, o que você aquela hora me perguntou, bom, Paraty é uma cidade fantástica, muito. Paraty é uma cidade maravilhosa, boa de se viver. Encantadora. As pessoas vão falar e ficam apaixonadas, e eu sou apaixonado por Paraty. Nasci ali. Não, meu filho quer que eu leve, eu falei, vamos para onde agora nas férias? Ele quer ir para Paraty de novo. Eu falei, mas vamos escolher outro lugar. Não, mamãe, adorei ir para Paraty. Eu nasci ali, né, e saí um pequeno período para estudar fora, retornei e não pretendo nunca sair dali. Eu quero continuar o resto da minha vida. Esses pratos diferentes na minha cidade. Só que Paraty hoje precisa muito de infraestrutura. Né? Muito. Tá? Você falou há pouco aí de energia elétrica. Nós estamos sofrendo muito esse período agora. Você me falou que... Todos os dias falta energia elétrica. Durante a festa literária, nós ficamos, um dos dias, 12 horas sem energia elétrica, cidade cheia.
Durante o né? período de festa. Durante agora a outra temporada, todos os dias está faltando luz pelo menos em um dos bairros da cidade. Pontal e Jabaquara, todos os dias praticamente falta energia. Durante o dia, toda hora pisca, pisca, pisca. Eu vim para cá, cheguei até... Qual é a causa dessa cheguei falta? até meio sonolento hoje aqui, porque eu fui dormir quase 2 horas da manhã, porque não tinha energia em Paraty, né? Agora, isso é um processo que já aconteceu também muito lá atrás, né? Uma vez teve até uma matéria no Fantástico e tinha um morador lá já falecido, foi até meio cômico. Cômico não, foi verdadeiro. Ele brincou na entrevista fantástica, ele disse que toda vez que o cachorro mijava no poste, acabava a luz. E era verdade, acabava direto, direto, direto. Aí eu assumi a prefeitura em 2005, a gente precisava tomar uma atitude enérgica. E qual foi o caminho? Eu não podia lá brigar com a concessionária, sair no tapa. Não, tinha que tomar. E qual era? Era a justiça, né? E nós entramos naquele momento, em 2005, uma ação contra a empresa concessionária. O número do processo tem até aqui, 0001110.33.2005.8.9.041. Desses anos todos, foi a única medida efetiva tomada pelo Poder Público Paraty, que nós tomamos em 2005. Nós, através da Justiça, obrigamos a empresa a substituir 8 quilômetros de rede, que era em poste, substituir para torres, porque passava dentro de uma área de preservação na altura de Mamucaba. Com isso, durante alguns anos, né, a gente ficou tranquilo. A cidade já não teve mais aquela falta constante de energia, lógico, acaba acontecendo no eventual, mas melhorou sensivelmente. Nesses últimos 11 anos agora, a situação vem se agravando. Vem se agravando, todos os dias falta energia e nenhuma atitude é tomada pela prefeitura. Tanto é que o único processo que existe foi o processo que eu entrei em 2005. 2005 tem 19 anos. Né? Então, há necessidade da prefeitura tomar uma medida efetiva, enérgica, para resolver essa questão, porque está trazendo um prejuízo muito grande. Mas foi falta de manutenção dos cabos da concessionária de energia. Sim, sobrecarga, uma série aumento da de ações. população. Aumento da população e o serviço não melhora. Então, precisa tomar uma medida enérgica, efetiva, e parar de ficar na mídia dizendo que fiz, que não é. Né? A gente precisa tomar medidas, né, judiciais efetivas, né, para que isso resolva, porque isso está trazendo um prejuízo muito grande para o comércio, para a população, para o turista que nos visita, e a cidade vive do turismo. O turismo era importante até para agregar valor ao nosso produto, né? A nossa pesca, que é a segunda fonte de renda. Quanto mais turista tem, mais peixe eu vou vender, melhor preço eu vou ter. Né? Então, tem trazendo um prejuízo muito grande. E o senhor criou a Secretaria de Cultura da cidade, que não tinha antes. Mas aí deixa eu só voltar um pouquinho, porque como a gente falou de infraestrutura, então a gente precisa de uma série de ações, a gente precisa fazer o saneamento básico de Paraty. Né? Saneamento, durante muitos anos, se falou em fazer saneamento. Foi um processo iniciado quando a Paraty era muito pequena, era só o centro histórico e o Pontal, a Patitiba. Que era mais fácil, o bairro né? de Fátima que tinha e a menos antiga pessoas. chácara era muito pequeno. E o governo federal, ainda no governo militar, no início dos anos 70, tentou fazer o saneamento, parou, depois tentaram retomar algumas vezes e não aconteceu. Durante anos, os prefeitos passavam, vou fazer o saneamento, mas não tinha o principal, porque a cidade cresceu muito e não tinha mais projeto. E aí, como é que você vai captar recursos para fazer saneamento se você não tem projeto? Então, mas por que não tinha o projeto? Porque o projeto que tinha era de uma cidade, era de uma pequena vila. Entendi. Né? Com o tempo a cidade foi crescendo, os bairros foram surgindo, e aquele projeto já não atendia mais, ficou obsoleto. Aí, qual foi a nossa luta quando passamos pela prefeitura? Era viabilizar o projeto de saneamento de Paraty. O projeto ele envolve lixo, água e esgoto. E depois de muita luta, a gente conseguiu, junto à secretária de Estado na época, a Marilene Ramos, a secretária de Ambiente do Estado,
que ela licitasse pelo Estado, porque era um projeto caro, em 2010 ficou em cerca de 500 milhões de reais, 500 mil reais na época. Tá? Então, para aquela época era muito caro. E ela licitou, uma empresa ganhou e fez o projeto de saneamento de todo o município de Paraty. Dentro desse projeto, o que nós fizemos? Agora vamos à luta. Né? Aí fomos lá para a Eletro, conseguimos tirar um recurso da Eletro que estava destinado à SEDAI, né? Conseguimos transferir isso para o município, fomos ao Estado e, junto ao FECAM, Fundo Estadual de Meio Ambiente, viabilizamos mais um recurso, uma contrapartida, desapropriamos dentro dessa parceria a área para ser construída a estação de tratamentos, de tratamento de esgoto, e nisso a gente acabou deixando a prefeitura. Né? Veio os interesses políticos, eu havia mandado o projeto para a Câmara no final de 2011, quando virou o ano para 2012, não teve continuidade. O processo político já estava instalado. O prefeito, né, que me sucedeu, ele já tinha, naquele momento, como pré-candidato, o domínio da Câmara. E não deixou votar o projeto, porque aquilo poderia beneficiar politicamente o governo, né, quem perdeu a população mais uma vez. Passadas as eleições, eles queriam aprovar. Eu falei, não, agora retirei o projeto e falei, não, agora está entrando, já tem um prefeito eleito, deixa ele entrar para ver o que ele vai fazer. Infelizmente, o prefeito que entrou mudou todo o projeto, né? Mudou todo o projeto, mudou o local da estação de tratamento, porque disse que tinha que ter visibilidade. Você precisa resolver a questão, não dar visibilidade na estação de tratamento de esgoto. Aí entregou a área onde estava sendo desapropriada e ficou anos e anos procurando uma nova área. Eu sei que nesse espaço começaram a mexer, agora voltou a mexer com parceria com o governo do Estado, parte do dinheiro já não tem mais, e não aconteceu. Então a gente precisa fazer o saneamento básico. Né? Mais uma vez, nem que o município tem que aportar recurso, porque tem um orçamento de 540 milhões de reais anual. E a outra questão era o lixo. O lixo, eu assumi, nós estávamos com um lixão a céu aberto na entrada da cidade, né, na Boa Vista, uma área fantástica, nós temos de marinas ali, e dentro da APA do Caruçu. Quando chegava período de chuva, o trator não conseguia empurrar o lixo. O lixo ia para Rio Santos, aquilo aí denegria a nossa imagem, era urubu, era fogo, enfim, né, um transtorno enorme. O que nós fizemos? Dentro desse projeto, qual era o primeiro passo? Era desativar o lixão. E assim nós fizemos a desativação do lixão em 2011, já dentro do projeto de saneamento. Né? O segundo passo seria a recuperação da área degradada, né, do lixão, e o início posterior da educação ambiental nessa escola, com a coleta seletiva, elegendo um bairro piloto para iniciar o trabalho. Nós deixamos a prefeitura e isso não aconteceu. E Paraty continua hoje, a cidade, né, patrimônio da humanidade, coletando o lixo e fazendo o transbordo do lixo como no século passado. Você vai lá, junta tudo, joga no mesmo caminhão e leva embora. Então a gente precisa urgentemente resolver essa questão. Né? A gente precisa iniciar a educação ambiental nas escolas, a gente precisa eleger um bairro piloto e iniciar o trabalho de coleta seletiva. Porque isso é importante, o lixo hoje é dinheiro. A gente sabe que 60% do lixo é reaproveitável. Então a gente precisa fazer. Dentro dessa questão também da infraestrutura necessária da cidade, a gente precisa revitalizar toda a orla. Você sabe que Paraty, né, tá à beira-mar, mas tem 2 rios grandes que cortam a cidade. Né? São lindeiros ao centro histórico. E a gente precisa... O que? A gente precisa revitalizar toda a orla, desde lá do rio Mateus Nunes, passando pela Ilha das Cobras, Cais Pesqueiro, Patitiba, pela Terra Nova, o Cais de Turismo, Pontal e Praia da Jabaquara, revitalizar toda aquela orla, reformar o Cais de Turismo e estender ele, dragar toda a orla de ponta a ponta, né, para que a gente possa melhorar todo o aspecto ali, tornar uma cidade mais agradável, mas principalmente uma cidade navegável. Por quê? Hoje nós temos
dezenas, centenas de embarcações que vivem diretamente do turismo. E também um pescador, no caso pesqueiro. Ele, na maioria das vezes, não consegue sair para fazer o frete ou para pescar. Porque a maré baixa, eles ficam encalhados. Né? E tem que esperar a maré encher para sair. Então, precisa revitalizar toda aquela região. Precisa revitalizar toda aquela região. Mas a gente precisa também começar a drenar a cidade, pavimentação. A gente precisa levar a pavimentação para Jabaquara, a gente precisa estender a pavimentação nas demais zonas rurais. A gente precisa fazer a pavimentação lá do Paraty-Mirim. Enfim, nos bairros que ainda não tem. A gente precisa melhorar o calçamento do centro histórico, a gente precisa cumprir a lei de acessibilidade. Né? Para você ter uma ideia, lá atrás eu já estava fazendo. Eu fiz a Escola Pequenina Calixto, que é uma das maiores escolas do município, e lá deixei destinado o elevador. Eu construí o novo prédio do CIS da Patitiba e lá deixei o elevador. Né? A Avenida Roberto Silveira, quando eu revitalizei, e a Praça da Matriz, tinha toda ela acessibilidade para cadeirantes. A Avenida Otávio Gama, que eu falei no cartão postal, né? Ali tem acessibilidade para cadeirantes e também tem ali, né, para deficiente visual. Né? Então, esse trabalho precisa voltar, porque Paraty recebe muitos turistas estrangeiros e muitos turistas também da terceira idade, que hoje é um potencial enorme no turismo, e não consegue caminhar. Né, tem as pedras também que estão muito... Além daqueles portadores de deficiências que não conseguem. Estão muito desiguais as pedras de Paraty. Elas estão muito... Então isso, porque a gente sabe que as pedras não podem ser retiradas, né? É uma questão cultural da cidade. Mas assim, eu percebi que elas estão muito desiguais. Umas muito grandes. O risco de você... a gente que é novo tem risco ali de tropeçar, de cair criança. Imagina gente mais velha ou alguém com algum tipo de porque dificuldade. No decorrer dos anos, mexeu muito no calçamento do centro histórico. O calçamento era perfeito. Né? Mas aí mexe na rede d'água, aí tira as pedras, jogam de qualquer maneira. Aí mexe para tentar fazer esgoto, arranca a pedra, joga. Aí vem o cabimento subterrâneo, mexe de novo. Aí vem a telefonia, enfim. Dentro desse projeto do saneamento, o centro histórico tinha 4 projetos. Entendi. Um era da rede de coleta e de esgoto, o outro da nova rede de água, que ainda a tubulação é barbará dos anos 70 ainda, né? O terceiro projeto é da instalação de hidrantes para proteger o nosso conjunto arquitetônico. E o quarto projeto, que ficou na época destinado uma parte do recurso pela elétrica, me parece que eram 3 milhões à época, né, isso em 2011, que era para recomposição de todo o calçamento. Com isso, a gente vai voltar a ter uma cidade, um centro histórico acessível a todos. Entendi. E então... A gente voltando um pouquinho na questão da infraestrutura, a gente tem a questão de estacionamentos. Você foi a Paraty e viveu isso. Não tem estacionamento adequado e insuficiente. Insuficiente, e eles terceirizaram, eles levaram para lá o estacionamento rotativo para Paraty rotativo, que é um absurdo. Não investiram nada, levam o nosso dinheiro, multam o nosso morador, multam o turista que vai nos visitar. Isso precisa ser revisto, a prefeitura precisa romper esse contrato. Não tem estacionamento nem privado, porque até os privados são pequenos, na verdade. O ideal seria fazer uma parceria público-privada, construir um grande estacionamento no centro. Se você chegar no cais para sair de marcação, de turismo, você deixa lá na orla da cidade ali, né, sujeito a alagamento, e o rotativo vai lá te cobrar, numa área que é da União. Entendeu? Então, eles estão levando o nosso dinheiro, aquilo precisa acabar. Precisa acabar com o rotativo, a prefeitura precisa assumir isso, ordenar isso, criar mais espaço para estacionamento. É absurdo, você às vezes não acha onde pagar, só que é 2,15 por hora. Né? E a maioria das grandes pousadas, grandes hotéis, não ficam no centro histórico. Sim, então você precisa usar o carro e estacionar em algum lugar para você conseguir aproveitar ali. Exatamente. E até é engraçado, um dia desse, o rapaz, até a título de piada, eu falei assim, eu parei ali para comprar no mercado do produtor rural, eu parei para comprar um pé de alface, custava 60 centavos,
Eu paguei quase R$40. Falei, mas o estacionamento rotativo custa R$2,15. Ele falou, não, que eu não achei, eu não sabia onde pagar. Quando eu consegui descobrir que paguei, contou aquelas horas todas. Qual que é o passe mais caro? Né? Então, essas questões, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa, e dentro desse processo, também passa a questão da saúde. Nós temos um prédio do hospital, prédio bonito, prédio bom, a gente não pode negar isso, mas a gente carece de profissionais, a gente carece de ter... Tem a questão da UTI também, né, que você falou que não tem. Neurologista, de cardiologista, de sobreaviso, a gente precisa de urologista, a gente precisa de uma série de especialidades que nós não temos hoje. A gente precisa de melhores equipamentos, a gente precisa, né, de UTI. Você falou com muita propriedade agora. Nós estamos perdendo pessoas, né, entes queridos, moradores, por falta de uma UTI. E até turistas também. Agora mesmo, recente, quando eu vinha para cá, para o Rio, aconteceu isso. Recebi diversas ligações, nós temos 3 a 4 pacientes no hospital precisando de UTI. E não tem. Se nós estamos gastando os 30% do orçamento na saúde, vamos gastar 40%. Mas vamos botar UTI, porque a UTI salva a vida. Então, acho que isso são processos que a gente precisa começar a pensar. A infraestrutura da cidade ela precisa melhorar, a iluminação, questão da segurança, enfim, um conjunto de ações. Essas coisas todas da Você ia falar antes da questão da Secretaria de Saúde, da cultura. Da Secretaria de Cultura, mas deixa, eu acabei te interrompendo. Como a gente está na infraestrutura, me surgiu essa dúvida. Todas essas questões da infraestrutura que você levanta, que está faltando, ela é apresentada como proposta anualmente na Lei Orçamentária Anual, aos vereadores? Existe algum projeto que não está sendo colocado em prática ou isso não está nem sendo botado em pauta? Alguns até são lembrados, mas nunca é colocado em prática, né? Entendi. Acaba entrando algumas ações no orçamento e no decorrer do mandato acaba não executando. Tem que ter um planejamento muito bem... Há uma necessidade de fazer um planejamento, né, de 4 anos, porque o que nós temos em Paraty, ou nos últimos anos, são governos que trabalham no período de eleição. Só trabalham no período... E não, a gente precisa eleger um governante que trabalhe para 4 anos. Então, dentro desse projeto, a gente tem que fazer, né, a lei de diretriz orçamentária, o plano anual de investimento, depois a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a cada ano botando dentro do orçamento essas ações para a gente atingir dentro de um período de um mandato. E algumas ações, naturalmente, que ultrapassam mandatos. Né? Tem que haver continuidade, né? Mas precisa iniciar. E o senhor criou a Secretaria de Cultura de Paraty, que não tinha na sua gestão, né? Como é que foi essa criação? Você acha que isso influenciou para hoje Paraty ser vista mundialmente como uma cidade gastronômica? Foi, inclusive, categorizada pela Unesco, né? Como uma das... Paraty está dentro do grupo seleto de 118 cidades... criativas, né? Na categoria gastronomia. Da gastronomia, né? Isso foi... você acha que a criação da Secretaria de Cultura... Porque a gente sabe que a gastronomia, ela é uma cultura, né? Também. Você senta para comer pratos diferentes. Sim, sim. E aquilo tudo te traz história, te traz... e atrai as pessoas, né? Comer é muito bom, né? A gente gosta muito de comer. Não, sim. Você pensa, esse prato foi feito porque ele foi plantado, tudo a tem uma colheita história, né? veio de tal lugar e tal. Então, tudo tem a ver com a cultura. Tudo. Você acha que influenciou essa criação? Primeiro passo, Paraty é uma cidade cultural, né? Cidade cultural, o forte do nosso turismo, o turismo cultural. E a gente tem assim, uma ligação muito grande com a história do cinema. Não sei se você sabe, né? A Leila Diniz vivia em Paraty, fez filmes em Paraty, Bruno Barreto, Sônia Braga, inclusive teve sítio em Paraty, Paulo Outram morou em Paraty, tinha pousada, Maria da Costa, enfim. A gente tem uma história de muitos filmes, de muitas novelas, muitos seriados em Paraty. E, inclusive, a Gabriela, né? O filme Gabriela, as pessoas acham que foi lá em Ilhéus. Não foi.
99% do filme aconteceu em Paraty. Eu acho que essa questão do artista, né, das novelas, filmes ter muitas quantidades em Paraty, porque tem essa questão histórica, né, da cidade, período colônia, da questão sim. da época do ouro, que a passagem era por ali, Nós temos né, o quando vinha do ouro, que precisa ser revitalizado. Sabe que eu não conheço o Caminho do Ouro? Muito, vale a pena, vale a pena. Eu fui, mas não cheguei a conhecer. Vale eu fui a Paraty, então, mas... a Secretaria de Cultura, quando a gente criou, tinha esse objetivo de fomentar a cultura, né, de resgatar a nossa cultura, de continuar com o trabalho do dossiê da candidatura de Paraty a Patrimônio da Humanidade, que nós apresentamos na Unesco em 2007, para ser julgado em 2008, mas aí por uma questão política acabaram atravessando com o Rio de Janeiro, que era muito mais forte, né, porque vinham as Olimpíadas, enfim, toda aquela questão. E aí acabou não acontecendo, mas a Secretaria de Cultura foi muito importante nesse processo. E dentro desse processo, né, de resgate da cultura, a gente resgatou o Festival de Cinema de Paraty, que foi um festival iniciado pelo saudoso prefeito Zé Cláudio, que havia acabado. A gente resgatou o Festival de Cinema de Paraty e compramos, na época, o prédio na Praça da Matriz do antigo cinema. E começamos um processo de restauração do prédio, que hoje é o cinema da cidade. Então, foi importantíssimo. E quando você fala da gastronomia, está dentro desse contexto, né? Nós temos pratos típicos maravilhosos de Paraty, né? O azul marinho, que você ouviu falar, que é o peixe com banana, que é a banana verde, né? O original é a banana verde. Hoje usa a banana da terra, usa a banana d'água, mas era a banana Santo Tomé. O camarão casadinho, que inclusive nós temos hoje o Festival do Camarão na Ilha do Araújo. Então tem todo esse envolvimento. É uma ilha que tem o Festival de Camarão? A Ilha do E qual é o Araújo, período do ano que tem? em julho. É quase no mesmo período da Feira Literária? Um pouquinho, às vezes cai um pouquinho antes. Mas é o quê? Um final de semana? Na verdade é em junho, desculpa. Tá. Porque tem primeiro o Festival do Camarão, depois vem a festa de São Pedro, São Paulo, que normalmente cai no dia 29 de junho, né? Entendi. Então, essa questão da recriação, da criação da Secretaria de Cultura tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento do turismo na nossa cidade, do turismo cultural. E isso deu certo, a cidade avançou muito, né, nesse sentido. Enfim, a gente está estourando o nosso tempo. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas de Paraty, para a população de Paraty, nesse seu período agora de pré-campanha que você vai entrar. Falasse para mim também nessa mensagem o que na sua gestão, o que você deixou, que você achou que poderia ter feito e não deu tempo de fazer. Se você puder falar, o que ficou assim que hoje você pensa assim, eu poderia ter ajudado a população com isso. E deixasse suas considerações finais. Olha, é uma série de ações, né? A gente fez muitas obras, né? A gente fez centenas de obras. Eu digo que principalmente a zona rural do município tem um antes e o depois. Você ia no Curisco antes, você ia no Pantanal antes, você ia no Condado, na Barra Grande, era uma. Depois do meu governo era outra. Na Barra Grande, por exemplo, nós fizemos lá pavimentação e drenagem das ruas, da estrada da colônia, iluminação do campo, a nova escola da Barra Grande que ensina até o 9º ano, né, para atender a região, a quadra, iniciamos um posto de saúde, enfim, se tornou uma cidade. E assim foi o São Roque, o Taquari, enfim, né? Mas o que eu gostaria de ter iniciado, e por conta dessa questão política da Câmara na época, não me deixou, foi avançar, na verdade, não iniciar, avançar na questão do saneamento básico. Acho que isso é fundamental, a gente precisa resolver essa questão definitivamente. O saneamento ele traz prejuízo enorme, principalmente para a saúde da população, para a saúde financeira e para a saúde física. Acho que essa foi uma questão. E o que eu quero dizer, Hortência, para a população de Paraty, que a gente precisa ter esperança, esperança de dias melhores, esperança de uma cidade mais unida, de uma cidade integrada, de uma cidade boa para todo mundo, não para meia dúzia, que ela seja boa para todos. E isso que eu deixo, essa mensagem,
né? E, acima de tudo, de respeito ao cidadão. O governante tem que entender que ele é eleito para receber críticas e elogios. Mas, acima de tudo, ele é um empregado da população e ele precisa respeitar cada um dos moradores, independente da cor partidária dele. É essa mensagem que eu quero deixar, de esperança. Então, gente, obrigada, Zezé. Curtam o meu canal, A Política com Hortência Pisciani, no YouTube. Curtam Hortência Pisciani no Instagram. Curta o Zezé de Paraty também no Instagram. Queria agradecer o Zezé. E, enfim... Eu que agradeço. Agora foi, né?